Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Cleison. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Teorema de Pitágoras, né? Esse Teorema de Pitágoras, na matemática, ele é muito conhecido e eu quero apresentar hoje ele para vocês. O Teorema de Pitágoras foi formulado por um matemático, né? Há muitos e muitos anos atrás, e eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu quero fazer uma aula curta, rápida e fácil. Tá? O que é que o Teorema de Pitágoras diz, tá? Ele fala que a soma dos quadrados dos seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Meu Deus, o que é isso, tá? O Teorema de Pitágoras, gente, ele é aplicado no triângulo retângulo, tá? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto, tá aqui, ó, o ângulo reto, tá vendo? Quando tem esse quadradinho e essa bolotazinha no meio, ou esse pingo bem no meio, isso aqui significa um ângulo reto, e um ângulo reto é aquele que mede 90 graus, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras é aplicado ao triângulo retângulo. Triângulo retângulo significa que tem um ângulo reto. Retângulo é de reto. Tudo bem? E como é um triângulo, os seus três lados têm nomes. Os três lados eles têm uns nomes especiais, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é que você tem que saber identificar? O primeiro lado, que é um dos lados que não vou dizer que seja o mais importante, mas é o que é o que é mais evidente, tá? É a hipotenusa. A hipotenusa, gente, ele é o maior lado. Então, nesse triângulo aqui, você observa que a hipotenusa é esse lado aqui, que é o lado AC, né? Ele é o maior lado, tá? O que tem a maior medida. E a hipotenusa, gente, é aquela que fica aqui na frente, né? Na frente do ângulo reto, tá certo? Então, esse lado aqui, ele é a hipotenusa, tá aqui, ó. Hipotenusa, tá? E os outros dois lados, tá? Que uma hipotenusa, a gente chama os outros dois lados de catetos, tá? Então, são os catetos. Catetos. Botei catetos, né? E o cateto, né? É para ser só cateto, tá? Então, o Teorema de Pitágoras diz o quê, tá? Que a hipotenusa, né? Aqui, ó, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa, né? Então, ele diz o seguinte, ó. Eu vou chamar a hipotenusa de A, tá? Esses outros dois catetos de B e outro de C, tá? São três lados. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Que C ao quadrado mais B ao quadrado, que são os dois catetos, corresponde à hipotenusa ao quadrado, tá? Eu gosto mais de escrever dessa forma aqui, ó, tá? Que A ao quadrado é onde você vai encontrar mais. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, matematicamente falando, o Teorema de Pitágoras diz isso aqui, ó. Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos. Tá bom? Então, é isso aí. Então, o que é que você não pode deixar de esquecer? Que o Teorema de Pitágoras é aplicado a um triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo reto, tá? E que seus três lados têm nomes característicos, né? O primeiro lado que você tem sempre que identificar é a hipotenusa, que é o maior lado, e ela fica sempre na frente do ângulo reto. E os outros dois lados são os catetos, tá bom? E, matematicamente falando, o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Tá aqui. Vamos ver aqui a aplicação do Teorema de Pitágoras no exemplo. Ó, vamos lá, tá bom? Enquadrar aqui certinho. Diz o seguinte, ó. Dê o valor de x no triângulo abaixo. Tá aqui, ó. Triângulo aqui tem o valor de x, tá? Depois a gente vai fazer com esse outro aqui. Primeira coisa que você tem que fazer quando tiver um problema como esse. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo reto, e ele pedir o valor de um lado, lembra que você sempre vai ter que utilizar o Teorema de Pitágoras, tá bom? Ele quer saber a medida de um lado, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer sempre, meus amiguinhos, sempre, é identificar a hipotenusa, tá? Que é o maior lado, beleza? E a hipotenusa, nesse caso aqui eu tenho 3 e tenho 4. Ah, professor, a hipotenusa é o 4, porque 4 é maior que 3, então é o maior lado. Errado, tá? A hipotenusa sempre fica na frente do ângulo reto. Então, a hipotenusa, no caso, é o x, tá, gente? Então, nesse problema aqui é a hipotenusa, tá?
E o que é que diz o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, ele fala que a hipotenusa ao quadrado, né, é igual à soma dos seus outros dois catetos. Beleza? Deixa eu enquadrar aqui minha folha aqui certinho, tá aí. Então ele diz o que, né? Ele diz que eu chamei de A, né? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, então no caso, a hipotenusa é o A, né? Então, agora eu vou substituir os valores, tá? Então, eu disse aqui que a hipotenusa era o A, né? Então aqui vai ser o A, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C. O B e o C não interessa a ordem, tá, gente? O mais importante é você saber identificar a hipotenusa, porque a hipotenusa tem sempre que ficar aqui, ó. Então a hipotenusa é o A é quem? O A é x, então vai ficar x ao quadrado, que é o que eu quero encontrar. Vai ser igual o B ao quadrado. O B eu chamei de 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Mais 4 ao quadrado. Tá? Vou aumentar mais essa letra aqui, que está muito pequena, né? Então fica assim, ó. Que x ao quadrado vai ser igual. 3 ao quadrado, né? É 3 vezes 3, que vai ser 9. Mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, x ao quadrado vai ser igual 9 mais 16, 25. Esse quadrado aqui ele vai passar em forma de raiz. Ó. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o valor da hipotenusa é 5, né? E você vê que está tudo certo, né? Que esse lado aqui é 4, esse aqui é 3, a hipotenusa é o maior lado, então vai ser 5. Então, tá aqui a resposta do valor de x. Não pode esquecer que a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a hipotenusa, depois é só aplicar no teorema de Pitágoras. Bora resolver mais esse exemplozinho aqui, básicozinho aqui, tá? Esse aqui a gente vai resolver mais rápido, tá bom? Então esse aqui diz o seguinte, ó, eu quero fazer também o mesmo procedimento, quero identificar o valor do x. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Identificar a hipotenusa. A hipotenusa fica na frente do ângulo reto, então a hipotenusa é o 10. Então o teorema de Pitágoras diz o quê, né? Que A ao quadrado, né? Ou A ao quadrado é igual, né? A B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Então o A vai ser o 10, tá? Então vai ficar 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado é igual. O B e o C não interessa a ordem, tá? Porque se você botar o B sendo x ou sendo 6, não vai mudar em nada, tá bom? Então eu vou botar aqui como x ao quadrado, né? Mais 6 ao quadrado. Tudo bem? Então é o seguinte, 10 ao quadrado é 100, né? Igual a x ao quadrado, que eu vou saber quem é o valor de x ao quadrado, mais 6 ao quadrado, 36. Tudo bem? Agora aqui, ó, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou inverter todo mundo aqui, porque eu quero isolar o x no primeiro membro. Então vai ficar x ao quadrado mais 36 igual a 100. Então, meu x ao quadrado vai ser igual, né? A 100 menos 36. Tá? Vou fazer bem aqui em cima, aqui, ó, para dar o espaço, tá bom? 100 menos 36, 64, né? Então, fica x ao quadrado igual a 64. Beleza? Então, o quadrado vai passar em forma de raiz. Então, x vai ser a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 64 é 8. Então, tá aqui, eu acabei de encontrar o valor do x, que é 8. Aí, o que é que você observa, ó? Se eu colocar o 8 aqui, ó, eu disse que a hipotenusa não era o 10, tá certo, né? A hipotenusa é o maior lado, então o maior lado é 10. Aí depois os outros dois são menores do que a hipotenusa, ó, tá vendo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido a aplicação do teorema de Pitágoras na resolução dessas questões básicas, tá? O que é que você não pode esquecer? Só fazendo uma pequena revisão. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar a hipotenusa, que é sempre o maior lado, e sempre está na frente do ângulo reto, tá? E depois você aplica o teorema de Pitágoras para você encontrar o valor do lado que você não conhece, tá bom? Aqui eu fiz para encontrar a hipotenusa e aqui eu fiz para encontrar um dos catetos. Então os problemas que você vai encontrar vai ser sempre esses, ou para encontrar a hipotenusa ou para encontrar algum dos catetos, tá bom? Um abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula e tchau, tchau!